4h08. Boa tarde para você que está com a gente na Central Brasileira de Notícias. 4h08, hein? Agradecer ao Marco Guarizo aí por ter entregado no horário o programa. Hein? Começamos, viu, Antônio Lupe? Sexta-feira. Aí tem que ser de forma rápida, né? Vamos nem perder tempo mais. Tudo bem, bom dia, valeu, grande abraço. Valeu, boa tarde, Cabelo. Boa tarde, Carlão. Boa tarde, boa sexta pra nós. Boa tarde, Chaibi. Boa tarde, Eliel, boa tarde. Chaibi tava quase deslogando. Como vai essa beleza? Olha aí, Fábio Chaibi. Esse exímio exemplar de macho alfa, hein? Isso. Hoje eu vi a foto na academia, os dois belos filãozinhos no braço. Que isso, hein, Chaibi? É pesadão, né, cara? Você está cada dia mais lindo, esbelto. Humberto Martins, versão 2. Gostoso. Que isso, hein? Você achou bonito? Mostrou para as mulheres da redação, hein? Não, que isso, cara. Não exagera, Lupe, não dá, velho. O Fábio Chaibi perdeu. O Fábio Chaibi já me ferrou, né? Ah, verdade. A de ontem. Fábio Hoje, na hora da enquete, sem contar que ele já tinha me ferrado na quarta-feira, quando ele mandou um abraço aí. Na enquete, hoje eu vou no time dos casados e sempre casados. Eu que sou um rapaz extremamente monogâmico. Tá bom, Antônio? Tá ótimo. Um beijo pra Mas minha o que senhora, mais me chama... Dona Raquel. O que mais chama atenção no O Fábio que Chaibi chama é a atenção? harmonização facial, que aos poucos vai dando resultado, né? Ainda não deu, né? Não, ainda não. Na verdade, no caso dele foi uma... desarmonização. É isso aí, uma desarmonização. Gastou R$1 milhão e não deu certo. Não Ainda. deu certo. Mas vai, uma hora vai. Fábio Esse negócio Chaibi. de tirar o maxilar, sei lá o quê, não tá dando certo. Santos venceu, Peixão venceu. Teve polêmica na arbitragem? Teve. Garfaram o Santos. Teve um BOzinho aí na arbitragem? Teve. Mas o Santos venceu e o Internacional atropelou o Vascão. O Vasco vai cair, viu, Cabelo? É, o Vasco tá diria, em maus lençóis, como diria o outro. A 777 Eixe. não vai Tá conseguir. virando 000. Se é assim que pode se dizer. Né? Ou tá virando aquele programa da Globo lá, BBB. É. BBB. Só vive na Série B. É. Bom, então vamos lá, né? Já que nós começamos quase assim com o programa. Sexta-feira, tempinho fechando. E claro que a gente vai falar dos jogos do fim de semana. E hoje temos dois grandes jogos da Série B. Ponte e Guarani vão jogar no mesmo horário, não contra si mesmos, mas também de jogos e adversários interessantes. Ponte Preta e Grêmio Novo Horizontino, Botafogo de Ribeirão Preto e Guarani, os times que jogam nesta noite. A gente vai transmitir o jogo da Ponte contra o Novo Horizontino e também o jogo do Guarani. Mas como assim, Cabelo? Porque os dois são ao mesmo horário. Ah, mas é... Parou lá, a bola sai lá, nós começamos aqui. É assim, Cara ali. concomitantemente. Concomitantemente. Adoro essa palavra. Essa foi boa. Vamos juntos com a transmissão da Ponte Preta Novo Horizontino com Cabela e não Cabelo, porque o Cabelo uma hora dessa estará na Sexta Ampola. O Cabela, junto com Antônio Lupe, Carlão de Freitas e Marco Guarizo, que também comanda a transmissão do Guarani com o Botafogo, junto com Júlio Nascimento, Eliel Almeida e Gabriel Castro. Hoje eu vou ser o repórter da galera, vou me sentir o Márcio Canuto. Que cachorro! Alô, cachorra! Ô, meninada! Faz bem, Vitor. E aí, garotinho? Equipe escalada Que completíssima. bonde, hein? E mais uma vez, os beneficiados, a gente sabe quem são, né? Fábio Chaibi garantiu, trabalhou sexta passada, e aí Antônio Lupe o liberou desta rodada dupla para não desgastar o menino. Tá bom. Eu só mando no grupo, ué. Olha que bonitinho, o Sabiazinho comendo um grilo. Que Que bacana, né? É, porque o nosso estúdio aqui é aberto à natureza. Isso. Nós estamos no meio das árvores, da selva e tudo mais. Da Bom, fauna e da flora. é isso aí, essa dupla maravilhosa. São irmãs, né? O Enzo é uma bela espécie também, né? Esse é o bom vivan herdeiro, igual o Fábio Chaibi, né? Nós temos dois bons vivans na Olha. nossa equipe, né? Enzo Rignani e Fábio Chaibi. Tá louco. Que dupla. São aqueles que não ligam, né, pro dia 30, Boleto. que Pode torcem ver. pra chegar o quinto dia Presta útil. atenção, Lupe, o telefone de todo mundo toca. Sabe aqueles spams, Sim. aqueles telefones? Não pá, né? É 011 e tal. 0800. O do Enzo não toca e Fábio Chaibi, sempre quando está aqui também, não toca o telefone. Verdade, É um hein? bom sinal. Pura coincidência.
Fábio Scheib, eu acho que nunca vi um boleto na vida. Tô tentando entender o que é isso, hein? Bom, manda mensagem pra gente aí, o assunto é óbvio, Ponte Preta e Guarani, claro, os dois vão jogar e a gente vai falar bastante sobre isso, tá bom? Tá bom. 991869070, sexta-feira, dia 26 de outubro, dia da gente falar, obviamente, do sarcófago, porque há algum tempo, quem sabe aí quantos anos foram, nós tivemos o Guarani em campo. Guarani em campo. Contra quem? Contra o adversário. E aí, no mesmo dia ou no mesmo ano deste jogo, a música do dia foi lançada. Solo do Metallica e Que isso? Sepultura, né? Sepultura. Sepultura. Sepultura Sarcófago. Não, que é o de BH. Sepultura tem a voz mais O Sepultura tem um vocal gutural. gutural. Você será fodão? Não, se é mais rapeado, né? É uma outra vertente. Essa música aí, o cara que escolheu com uma certa paixão. Paixão. Né? Não fui eu, tá? Um certo tesão no Eu acho ritmo. que. Eu fiquei esperando um cavaco na música, não veio. Não logrou êxito do cavaco? Bom, foi no Pesadão, hein? no ano de lançamento dessa música aí que nós tivemos. Hoje é 27? Não, hoje é 27. Eu falei que era 26, ninguém Não, me 27, corrigiu, hein, velho? 27. Obrigado, hein? Mas Tô você sabe tomando que, fumo aqui dos ouvintes. Sexta-feira, 4h15, o Tico Teco Já pode também, né? Tá valendo, né? Começou Até como ontem, né? começa a falhar. A sequência. Como diz o amigo, quem fez, né? Tá... Quem começou ontem, porque ontem eu fiquei só na água. É verdade. Com lúpulo. Lara Milton mandou pra gente aqui, pessoal. É Guns N' Roses, Guns N' clássica, Roses. e ela tem até o LP desta grande música. Chama Use Your Illusion. Tem o volume 1 e 2. Um amarelo e um azul. São dois aí. duplos. Civil Civil War. que é Guerra Civil. Guerra Civil. Pra quem não conhece, é um baita filme também. O Guto mandou mensagem aqui. Obrigado, Guto. Guto. E obrigado por me corrigir também, Cavalo. Acidente na saída da rodovia Francisco Aguirre para a Estrada Velha do Campo Grande. Tem uma espécie de um caminhão ali tombado. Você que está dirigindo por esta região, tome cuidado, se cuide, Sim. porque o trânsito está um pouquinho carregado neste momento, tá bom, gente? Tá bom. O outro ouvinte mandando aqui, fala sério. Perderam 8 minutos por conta do Guari, isso aí precisa ser revisto. Olha. Nós não vamos falar mais nada, né? Quando ele não acha um jeito de prejudicar a gente de alguma maneira, desligando o ar, cortando o sinal do celular, Sim. ele estica o Prendendo no programa. banheiro. Isso já foi levado ao conselho de ética da rádio. Tá sem chefe a rádio, né? Aí o cara faz o que quer, né? É assim. Boa tarde, nobres cavaleiros do Arena. Boa tarde. Hoje a gente quer mensagens de carinho. O Arena já tá um certo tempo no ar. Você gosta do programa? Então manda mensagem pra gente se você Dia acha o 5 programa de legal. fevereiro foi a Olha aí. estreia. Aí. Dia 5 de Grande fevereiro, faixa. 27 de outubro. Já estamos um tempinho Estamos já pra já, saber se é. estamos no caminho certo ou não, tá? Manda aí, 991869070. Esse filme da Sessão da Tarde é muito bom, né, velho? Twister, né? Eu acho que é Caçador de Furacão, não é? Alguma coisa assim. Muito bom. 991869070. O comando técnico é do Elton Grimaldi. Ai. E Nossa, o que de susto. streaming do aniversariante do dia. Opa! Jura? Parabéns pra você, meu Grande. caro Daniel França, que você tenha Parabéns. muita saúde, E o bolo nada. muito sucesso, muitos anos de vida e muita vida nesses anos, para que você comemore bastante cada conquista que você alcançar e não se esqueça do bolo, tá bom? 5 horas, 4h20. Ele sai às 5, já foi, né? Mas Já era. quem sabe, né? Quem acredita sempre alcança, já diria o nobre Cazuza, né? 4h17, começou o nosso Arena CBN. Arena CBN. Apresentação: Eliel Almeida. Vestibular 2024 PUC Campinas. Últimos dias de inscrições. São mais de 60 cursos na Universidade Nota Máxima no MEC. Acesse puc-campinas.edu.br/vestibular e inscreva-se até 29 de outubro. Atenção Campinas, Swiss Park, Valinhos e Vinhedo. Você já pensou em morar no Parque Prado? O bairro é todo arborizado e muito bem planejado. É no Parque Prado que está o mais novo lançamento da Patriani em Campinas, ao lado do shopping e com uma reserva natural. Um prédio muito tecnológico, com fazenda solar e vaga para carro elétrico. Venha visitar os 2 lindos decorados e descubra as maravilhas do Parque Prado. Quem compara,
compra Patriani. Literatura? Vai que é sua, vestibulando. Quem escreveu o romance Casa Velha? Opção A, Manuel Antônio de Almeida. Opção B, Machado de Assis. Ou opção C, Lima Barreto. Saiba a resposta daqui 15 segundos. Aprova, oficina, aprova, engenharia, arquitetura, medicina, aprova. Unesp, USP, Unicamp, a oficina, aprova, seja qual for a facul, a oficina te aprova. O autor de Casa Velha é Machado de Assis. Opção B é a história de um padre que visita uma casa para a pesquisa de um livro e se envolve em um drama familiar. Exatas, humanas, biológicas, redação e muito mais é na Oficina do Estudante. É hora de aproveitar ofertas incríveis para sair com o seu Chevrolet Zero. Não perca essa oportunidade e compre a Tracker, o SUV mais vendido da Chevrolet, com toda a potência do motor turbo, tecnologia do Chevrolet MyLink e bônus de até R$8.000. É isso mesmo, até R$8.000 de bônus na troca pelo seu seminovo e taxa zero em 24 vezes. Vá agora para uma concessionária. No trânsito, escolha a vida. Chevrolet. Arena CBN. Quatro horas e 19 minutos de volta com a Arena CBN. Qualquer dia desses nós vamos fazer o Arena... Proibidão do Arena, que aí é legal, porque o intervalo, eu vou falar um negócio pra você. É a famosa cultura de quinta, hein? Tem gente mandando mensagem pra gente aqui, amigos do Arena. Amigos. O Cabela já se encontrou com o Cabelo? Marcos Pimenta de Ainda não conheço. Ó, lá da tua terra, o Marcos Pimenta. Grande Marcos, abraço pro Marcos. Ouvinte, não conheço. Nascido. Você não conhece o Cabela pessoalmente? Pessoalmente não. Então nós vamos promover esse encontro. encontro Imagina hoje. pra gente vai ser um terror, Nossa, né? Negócio, Cabelo. Cabela chega aqui hoje lá pras 8 da noite, 8 da noite você já tá. Aliás, né? fala pro Marcos aí, se ele quiser deixar uma meia dúzia paga em Indaiatuba, Que chegando... isso, não, tá. Eu Só aceito. Não, porque ele era bom na época de PUC. Ele era... Ele era teu brother, então. A gente perguntou pros ouvintes o que eles acham do Arena, ele mandou simpático. Nossa. Simpático é... Sabe aquele negócio quando você fala, e aí, ele é bonito? Ah, ele é simpático. Ele é gente boa. Ele é legal. Nossa. Mas e de beleza? Ah, falta um pouco. Mas de vez em quando recebe uns negocinhos que afaga, ó. Bem humorado. Meninos do Arena, sempre que posso, escuto vocês. Diversão na certa, merecem carinho sim, e não só hoje. Que legal. Eliane. Eliane. Legal, obrigado, Eliane. Boa sexta, boa tarde, amigos. Sexta-feira, dia de lavar a caranga, ouvindo a melhor equipe esportiva do rádio em Campinas e região. Mas vou dar um recado. Afagou, hein? Não adianta lavar. Hoje não adianta lavar não, viu, Por que, Lupe? Olha, o tempo tá feio, hein? Eu acho que de hoje não passa. Ó, o Washington de Campinas tá falando que o filme é No Olho do Tornado, seus mal acabados. E o programa ficou muito melhor. Parabéns. Isso, hein, como Washington? é que ele chama? Washington de Campinas. É o compadre ou não? Compadre? Não é. Manda aí mensagem, gente. Hoje nós queremos um afago. Afago. Precisamos de um afago às sextas ainda? Sexta, e é uma cesta longa pra gente. Muito longa. Mas eu vou estar torcendo em Indaiatuba, não vou mandar fotinha. Não vamos mencionar o seu nome também, de raiva. 991869070, manda um afago pra gente. Tem áudio também, né? Eu tenho um vídeo mandando um áudio. Manda pra aí. Sei não, hein? Boa tarde, meus amigos. Boa tarde, lindão. Jaime D'Andrade de Valinhos. Ô, Valinhos. Me explica uma coisa que eu fiquei curioso pra caramba agora. O que é uma espécie de caminhão? Esse que tombou aí agora. Foi bem. Mas você quer que eu explique? Explica. Então vamos lá. Seja didático, literal. O caminhão, ele é um veículo de grande porte. Exatamente. Tanto é que no pedágio ele paga preços diferentes. Se tem 7 eixos é um valor, 12 eixos é outro valor. Correto. Então ali você já consegue ver que existem espécies diferentes de caminhão. Temos o caminhão betoneira, que é aquele que carrega concreto. Temos o caminhão de carga viva, aquele que leva o cavalo. Ou o treminhão, que leva cana. O caminhão de cana. Exato. Temos também o caminhão aberto, aquele que leva as frutas, por exemplo, do Ceasa, que você empilha as caixas. Então são várias espécies. A gente não conseguiu identificar qual foi a que está... O caminhão-pipa. Caminhão-pipa. Exatamente. Por exemplo... Lá em Itu tem o transporte de carga, que é muito importante. Tem o caminhão que leva ferro em Itu, né, Charles? Isso! Ferro em Itu, exatamente. Anda bastante pela região aqui, passa por Indaiatuba também. Ai, meu Deus do céu, ainda bem que é ele.
se acontecer algum acidente aqui, alguma coisa, infelizmente alguém vira óbito, em Salto, né? Morre em Salto, mas enterra em Tu. Vocês estão malucos. Ele devolveu na mesma moeda, hein? Deus me malucos. livre. O ouvinte mandando aqui, ó, beberemos no Pinguim. Um abraço pra minha irmã Regiane, que mora em Ribeirão, e o Botinha ganha fácil. Opa, isso, hein? Aí não. Manda mensagem lá pro Vamos Luiz Augusto. devagar aí, hein? Manda mensagem pro BG. Bola pra lá, bola pra cá. Bola de um lado, bola do outro. Tá louco? O Beto de Arthur Nogueira, eu não perdoo o que vocês fizeram hoje. Estou contando os dias pra dar dia 28 e vencer o meu virar meu cartão e o cara fala que é dia 26. Nossa, que desespero, velho. Tá ansioso pelo sábado, meia-noite e já vai mandar ver, já. Já compra boa. Criado. O outro ouvinte tá mandando aqui, Carlão falou que o Guarizo vai pagar a rodada hoje? Falei. Até que enfim, hein, Guarizo? Depois da aí jornada, sim, tô o nessa, hein? Guarizão- O Guarizão acho que não tá entre nós, ele tinha um compromisso agora. Muito importante. verdade, é buscar a mamãe dele. Mais um ouvinte, põe no ar aí. Boa tarde, pessoal da Arena. O programa é muito bom. Eu gosto muito das pautas, do programa, dos assuntos. É sempre O trabalhado. programa é muito bom. Nota 10 meses, de verdade. Muito obrigado. O problema é quem faz o programa. Eita! Mas tudo bem. A gente vai aguentando. Tava Valeu? bom, hein? Um abraço a vocês. Ele fez um carinho. Foi. Afagou. A mão que afaga Aí ele pegou é a mesma que a pedreira. Esse, ele deu o carinho e fez assim, ó. Aquele pescotapa, né? Bom, Chaibe, o que você achou do nosso peixão, hein, Chaibe? Até que enfim os 3 pontos vieram. E se cuidem, Corinthians. Estamos chegando, vamos passar o timão no sábado, hein? O que tinha que ser feito, o Santos fez ontem, né? Com o apoio da torcida. A torcida apoiou o time antes do jogo, fez uma verdadeira festa nas ruas no entorno da Vila Belmiro e apoiou, mesmo com a goleada sofrida no final de semana. Os 3 pontos eram fundamentais, como vieram, né? Os 3 pontos ontem. O Santos jogando contra o Curitiba, um dos piores times do campeonato, mas teve trabalho, né? Apesar da arbitragem ruim do árbitro que marcou, que tentou achar um pênalti para o Curitiba, acabou achando realmente. Mas o Santos teve trabalho ontem, saiu na frente do placar, mas só no segundo tempo conseguiu consolidar a vitória. E ainda teve um gol, que seria um golaço do craque Marcos Leonardo. Que ia fazer um golaço que foi anulado também, na minha visão. Na visão do Lupe também, foi muito mal anulado, porque os jogadores estavam na mesma linha. Mas o Santos, o importante era isso, não é importante jogar bem, não é importante somar 3 pontos. No final de semana tem uma decisão contra o Corinthians aí. Tem que ganhar para se livrar de vez dessa zona incômoda lá de baixo da tabela. Ô, Carlão, você acha que a presença do Mano Brown deu uma acelerada no viu povo só? lá? O bicho, imagina a palestra dele. Mano, aqui é Santos, tá ligado? Eu acho que deu uma apavorada na turma lá, hein? Os caras foram pra cima, o Santos jogou bem, brigou, né? Claro, entendendo as limitações da equipe, mas fez um jogo consistente. A torcida do Santos tem tido um papel sensacional nessa... Tá sendo muito bonito. Muito bonito. Nessa briga pra escapar do rebaixamento. E tá sendo provado que não precisa brigar, discutir, você pode apoiar de diversas maneiras. Eu acho que até melhor claro, é bem melhor esta atitude, passa confiança para os atletas, Marcos Leonardo jogando vivendo uma demais, fase demais da conta. espetacular, Soteldo jogou bem ontem também. Olha, indícios de um grande clássico no sábado, no domingo, 6h30 da noite lá na Neoquímica Arena, o Santos um bom jogo contra o Coritiba e o Corinthians fazendo um jogo aceitável contra o Cuiabá. Você gostou do jogo? Eu gostei do jogo. O Santos jogou bem. Achei assim. O time tá entregando assim, a questão de luta, né? Luta, de suar a camisa. Não vai muito pela tática, pela técnica, mas vai pela determinação, pela raça. E isso o torcedor observa. O torcedor gosta e abraça o time. A torcida do Santos tem um papel importantíssimo nesse sentido. E eu já destaquei tal, que bola que o Marcos Leonardo tá. E o Soteldo melhorou a postura, deve ter tido uma conversa com a rapaziada. Tá? Soteldo, nós precisamos de você. Marcelo Fernandes disse que o Soteldo está, entre aspas, grávido, né? Vem uma menininha aí. E talvez isso tenha amolecido o coração, né? Não tá mais bailando em cima da bola. Exatamente, né? Jogando boa, Chaibe, jogando futebol, jogando sério e prenúncio de um jogaço no domingo, não? Para quem gosta. Quem você levaria para dar uma palestra motivacional lá no seu Primavera? No Primavera de Indaiatuba, cara, eu levaria
Puxa, pior é que ele já não está mais entre a gente, cara. Imagina. Então é difícil, pô. Não é difícil, não é difícil, não. Até porque o Primavera nunca vive crise. Ô, o Primavera, louco. no seu universo, ele vive harmoniosamente bem. Que isso, hein? Então, assim, Na sua esfera, né? Aliás, só aproveitando o gancho, merchan. O Conselho Arbitral da A2 começa dia 17 de janeiro. Não. O conselho já foi realizado. A 2 começa dia 17. Dia 17 de janeiro começa. Nos mesmos moldes. Mesmos moldes desse ano. Classificam os 8, já com o Covar nas oitavas, nas quartas de final. Primavera, Capivariano e 15 de Piracicaba. Os times das nossas regiões. De Campinas, Boa. fora Velo, Comercial, Rio Claro. Como seria Comercial e Primavera, o Cabelo? Porque, por exemplo, Comercial e Botafogo é Come Fogo. Sim. Caxias e Juventude, Caju. Exato. Sabe como seria? Seria o... Primacial. Boa, aliás, o Comercial não deve ter muita lembrança boa. O Primavera foi campeão lá em pleno Palma Travasso. Foi em 2018. Quem vive de passado é museu, cara. 2018. Professor Paulo Antônio, irmão de Silas. Nem era vivo em 2018. Como que é o apelido do Palma Travassos, Lucas? É a joia de cimento armado. O Primavera foi campeão em cima do Comercial em pleno Palma Travasso. Então o Arena é um momento de descontração e bom humor no meu dia. Aê. Que isso, mandou aqui o Kleber, obrigado, Clebão. Tem outro aqui, o grupo de pagode do Carlão, sem sucesso nos anos total. Ô, louco. Não entendi. Carlão, poderia relembrar o grupo Sem Condições e cantar um pagode? Quem que tá falando aí? Quem que é o Sharon Now, né? Eu tinha o grupo, Sem Condições, a gente só tinha uma música, aquela Parararará, Parará. Sabe? Essa é a mais fácil de tocar, né? O que você tocava? Eu era o surdão. Entendi. Numa linda noite bela, posso dar saímos pela madrugada. Se me permite dar um pitaco do Santos? Vai, manda. Queria dar relevo a Jean Lucas, camisa 8. Dá o quê? Relevo. Nossa, acho lindo. Da significância? Da significância. Da Você vai falar daqui que o Santos também, ali na volância. O volante, joga bem. eles acharam o meio-campo interessante. Jean Lucas tá jogando uma barbaridade. Esse Rincon da Venezuela, né? É um belo jogador. Belo jogador, todo Belo tatuado, jogador. mas tem muita qualidade. E o Soteldo e o Marcos Leonardo. Então eu destaco esses 3 jogadores, mas o Santos... Mas você gostou do jogo e o gol tava anulado ou não? Cara, pra mim, eu tenho uma opinião, assim, mesma linha, dá o gol. Dá o gol. Foi um pecado, uma heresia tá no lado desse gol. Faz mal erro. pro futebol. Faz mal pro futebol. Faz mal pro futebol. Azar do Eu VAR, acho que o pessoal que apita, eles não gostam do futebol. Eles não gostam. O cara do VAR, ele pôs a linha e tira a linha, põe a linha, tira a linha, põe a linha, traça a linha, põe a linha, tira a linha. E lá no telão, todo mundo gritando gol. O narrador gritou gol, todo mundo comemorou, aí o árbitro vai lá e impedimento. Tchau. Pois é. O ouvinte relatou um problema aqui no nosso programa. Ó. Arena CBN tem um problema grave. 1 hora de duração. Deveriam ser 2. Não, 2 horas é muita coisa. Fecha a Eu rádio. já falei isso. Pô. Pelo amor de Deus. Cara, eu gostei do... Imagina um comentarista, Cabelo, Eliel, o Lupe, né, que fez a encenação. E aí, o que você achou? A presença... O Yuri Alberto no Corinthians. Nossa, que belo jogador, barbudo, tatuado, ajudou demais o Corinthians. Foi igual o Lupe falou do venezuelano, tatuado. Aliás, eu vou falar um negócio pra você. O que você achou do Rincon? Belíssimo, tatuado, cabelo raspado, um degradê monstro. Vou falar um negócio pra vocês, hein? Fazer jornada esportiva e arena no dia que a gente tem cabelo e cabela. Hoje vai sair uns 15 cabelos pro Cabela. Vamos chamar um Cabela de cabelo. Traz um abraço pra Carlos Cabela, onde estiver. Manda um áudio do ouvinte aí pro ar. Manda esse último aí, Elton, porque esse último provocou o tal do Primavera aí, ó. Ô, pessoal, boa tarde. Boa tarde. Tinha um professor no Senai aí, Cabelo, que era torcedor do 15 doente. E ele falava que o Primavera é marca de papel higiênico. Nunca concordei não, cara, mas ele falava isso daí. Nossa, aí é ruim. Nossa, agora... Pegou, hein? Não, mas tem essa brincadeira desde os anos 80, os adversários, o Capivariano, o FAI, que é o Ferroviário, então, a Saltense. Grandes. Tinha essa brincadeira do com o Primavera. Olha Mas aí. tudo bem, é brincadeira, válido. Vida que segue, Quem obrigado que é o pela rival, audiência. o do Primavera, o rival? Hoje, Capivariano. É. E Grande treta. rival. Capivariano. A tabela sai mais tarde, né? Estou ansioso. Será que é lá ou é aqui? Eu acho que o último confronto foi lá, deve ser no Gigante da Vila. Aí Gigante a da codorna Vila. pia, meu irmão. É lá que aí Caiu no alçapão, não tem perdão, né? O fantasma Assombra. executa.
Arena CBN. Repórter CBN. Sexta-feira, 27 de outubro de 2023. Os serviços de comunicação e de internet foram interrompidos na faixa de Gaza. Mais cedo, a empresa de telefonia palestina Jaal disparou mensagens informando que seus serviços seriam interrompidos. A mensagem foi replicada no Brasil por diplomatas do Ministério das Relações Exteriores. A falta de conexão coloca em risco a comunicação dos palestinos com os outros e outros cidadãos, como os brasileiros que estão em Gaza, com o mundo. A defesa de Adélio Bispo de Oliveira acionou a Comissão Interamericana de Direitos Humanos para pedir a transferência de prisão. Adélio é o autor da facada no então candidato à presidência Jair Bolsonaro. Os advogados pedem a transferência dele da Penitenciária Federal de Campo Grande para uma unidade de tratamento de saúde mental. A ação solicita que a entidade determine ao Brasil a adoção de medidas emergenciais que garantam o respeito aos direitos humanos do interno. As contas do governo registraram um superávit primário de 11 bilhões e meio de reais em setembro. É o melhor resultado para o mês em 12 anos. Segundo a Secretaria do Tesouro Nacional, o resultado decorre do ingresso de 26 bilhões relativos à aprovação de recursos abandonados do PIS/PASEP. No acumulado do ano, o rombo chega a 93 bilhões de reais. O superávit primário acontece quando a arrecadação com tributos fica acima dos gastos do governo. A força-tarefa envolvida na busca pelo atirador do Maine, que matou 18 pessoas e feriu outras 13 no estado americano, informou ter encontrado um bilhete em um endereço vasculhado na noite de ontem. A nota indica que o suspeito Robert Card demonstrava não esperar ser encontrado com vida após o ataque. Essa é a principal pista encontrada pela polícia desde que o carro que o atirador dirigiu para fugir foi encontrado próximo a um pier. Com isso, as buscas se expandiram também para a água. No horário de Brasília, 4h35. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Estradas. Oferecimento. Vem pra Daruge Chevrolet. Só quem vende mais pode mais. 19-3753-4400. CRM Services. Consultoria especializada em sistemas de gestão. 4h36, as informações das estradas com essa sexta-feira, com prenúncio de chuvas. Hein, Mário? Boa tarde para você. Exatamente, Eliel. Boa tarde para você, para todo mundo que nos acompanha. Inclusive, tem acidentes nas rodovias da região. Atenção, principalmente quem segue na rodovia Professor Zeferino Vaz. Nesse momento, acontece um atendimento feito ali pelo helicóptero Águia. Os socorristas que estão lá no helicóptero Águia estão atendendo um motociclista que se envolveu num acidente à altura do quilômetro 119. Informações da concessionária, Eliel, um motociclista estava seguindo ali com a moto pela rodovia, acabou sendo atingido por um carro e, na sequência, um caminhão atropelou esse homem na Zeferino Vaz, à altura do 119, à altura da cidade de Paulínia. Então, um acidente bastante grave, por isso tem o atendimento também sendo feito lá com o apoio do helicóptero Águia, e nesse momento são 4 quilômetros de lentidão para quem sai de Campinas e vai em direção de Paulínia. Atenção aí pela Zeferino Vaz, se você puder, até evite passar aí pela rodovia nesse momento, siga aí por Barão Geraldo para chegar até Paulínia por conta dessa ocorrência em andamento à altura do quilômetro 119. No sentido contrário da Zeferino, aí a movimentação é maior já na chegada aqui para o trevo de Barão Geraldo. A gente vai seguir acompanhando também, trazendo essas atualizações, mas ainda não há uma previsão de liberação da Zeferino. Vamos seguir acompanhando e também registrando aí na programação. Eliel. Obrigado. Hoje a sua presença é muito importante, já é importante todos os dias, mas se torna devido a esse acidente que já gera 4 quilômetros de congestionamento para quem está se dirigindo de Campinas a Paulínia pela Zeferino Vaz. Obrigado pelas suas informações, você volta já já dentro do ponto final.
Conta Global Nomad. Faça câmbio em instantes e explore mais de 180 países com mais facilidade e economia. Baixe agora o app Nomad, a conta de quem é do mundo. Hora do vôlei. Oferecimento Unimed Campinas. Nossa força é cuidar de você. A seleção feminina de vôlei ficou com a prata nos Jogos Pan-Americanos. A medalha de ouro é da República Dominicana, que venceu o Brasil por 3-0. A partir do dia 30, começa a disputa do vôlei masculino no Pan. Valeu a pena esperar. Agora é a sua vez na Daruge Chevrolet. Toda linha com até 15 mil de desconto e financiamento sem juros. Isso mesmo, toda linha com até 15 mil de desconto e financiamento sem nada de juros. Quer mais? Licenciamento e IPVA 2023 grátis. Eu disse que valeu a pena esperar, mas corra! É só essa semana na Daruge Chevrolet. Fale agora com a nossa equipe pelo WhatsApp 19 3753 4400. No trânsito, escolha a Procurando expertise em sistemas de gestão? Não procure mais. Conheça a CRM Services, a maior consultoria em ERPs do país. Somos especialistas em Proteus, RM, DataSul e Fluig. Com mais de 14 anos de experiência, nossa equipe está pronta para transformar o seu negócio. Na CRM Services, entendemos que cada desafio é único e é por isso que oferecemos soluções personalizadas para atender às suas necessidades. Acesse crmservices.com.br e saiba mais. De onde vem sua força? De achar que é impossível ou ir lá e fazer? De desistir ou acreditar em você mesmo? De se acomodar ou ser a transformação? De ser apenas mais um no mundo ou deixar um futuro melhor para as próximas gerações? Eu sou o Daniel Dias, nadador paralímpico, e a minha força vem de acreditar e fazer acontecer. A força da Unimed Campinas vem do seu propósito, o cuidado com o todo. E a sua? Unimed Campinas, nossa força é cuidar de você. Na Escola Oficina, o acolhimento abre portas. Encontramos amizades que duram uma vida. Com o ensino forte, desenvolvemos habilidades para enfrentar qualquer desafio. E com os melhores professores, aprendemos a viver. Oficina, a escola que marca a sua vida. Matrículas abertas. Venha molhar as palavras no Geo Rosário, com uma promoção imperdível. O melhor chopp na casa mais tradicional de Campinas está com preço especial, de segunda a quinta, a partir das 17 horas. O chopp claro no Giovanetti Rosário sai por apenas R$ 7,99. Convide seus amigos para um happy hour e experimentem o que há de mais saboroso na vida. Giovanetti, historicamente o melhor. Se beber, não dirija. Promoção válida somente para a unidade Rosário. Arena CBN. Ai, 4 horas e 41 minutos, voltamos com o nosso Arena CBN. Sim. Deixa eu colocar no ar os ouvintes que estão mandando mensagem. Sem dúvida, o Arena deve ter pelo menos 2 horas, das 4 às 6. O problema é que aumenta o tempo, mas o salário é o mesmo, né? O ouvinte mandando aqui, vocês falam de esporte também? Claro que falamos. De vez em quando é bom, É engraçadinho o programa, mas, não, eu quero saber se mais aí o Alessio Pimenta... A família Pimenta participando em peso aqui hoje, hein? Já teve o Pimenta lá de Indaiatuba. O Alessio, esse mas deixa a gente com dúvida. Pô. Manda aí, vai. Boa tarde, respeito à tradição, mas a camisa nova do Peixe ficou top demais. Nossa. Daniel de Souza mandou aqui. Você não gostou, Cabelo? Horrível. Eita. Com todo respeito. O Fabião gosta. Gostou, né, Chay? Você gosta da confusão, né, Chay? Não teve, eu também achei que não teve nada a ver. Viagem, né? Nossa, tradição. Eu achei que ficou bonito. Eu gostei. Eu, como santista, usaria fácil. Vamos pro próximo áudio aí, Elton. Sextou, que é o afago. Sextou. Não adianta lavar carro, não, que já tá chovendo, viu? Lupou. Ficou feio o tempo. Um abraço, ao Gramário. Louco. Que isso, velho? O Gramário. De graça, assim, mano? Não, mas é o Gramário. Então tá, aí pode. Pode. Vai pro próximo, então. Boa tarde, amigos do Arena. E aí? Tudo bem? Tudo certo. E aí, pessoal, você acha que o Guarani consegue classificação para jogar na Série A no ano que vem? É uma dúvida que nós Já temos. vi essa história antes de ele fazer esse mesmo tipo de situação picou, e não conseguir. O que vocês acham? Não sei o que Grande vocês abraço, acham, bom programa, Ayrton Dias, Bugrino, de Campinas. Ó o Bugrino aí. Cara, muita gente fala, se subir não aguenta. Eu penso ao contrário.
Se subir, aumenta o investimento. Claro, o gasto aumenta também, mas Sim. investimento maior. Também acho. Equipes adversárias mais fortes, estádio cheio. Tem que subir. Melhores contratos. Melhor Série A que Série B, pelo Lógico. amor de Deus. Tem que subir, sim. E o Guarani é forte, estado de São Paulo. Campinas é uma cidade pujante. Eu vejo o Guarani se subir em condições de permanecer, sim, senhor. Se quiser subir, o jogo é hoje, né? Tem que vencer. O jogo é hoje. Nossa, mãe, não pode deixar escapar. Até porque o G4 tá ali ainda. Como eu gosto dessa frase, ainda é palpável. Se perder, dependendo da combinação da rodada, já foi, né, gente? E outra, né? É que o Juventude, o Juventude tem um jogo. O Juventude tem um jogo que vai ser difícil para o time de Caxias. Pega o Vitória no Barradão domingo. Ou seja, se o Guarani vencer, ele vai para 58 e com ótimas possibilidades do Juventude perder. Né? Do Vitória. Aí ele fica no G4 em uma situação boa. O não digo confortável, Criciúma mas boa. pega quem? Criciúma pega... Sampaio, né? Acho que é o Sampaio lá em... Sampaio, em Heriberto Rios. Amanhã. Mas esse jogo é bom pra Ponte, hein? É ruim pro Guarani, porque mas o Sampaio é um adversário. Mas segura o Sampaio lá embaixo. Mas aí, assim, eu não gosto de ficar falando isso, porque rivalidade eu sei que existe, a gente tem que respeitar. Mas, por exemplo, se a Ponte vencer, ela vai ajudar o Guarani? Vai, mas ela vai se ajudar. Esquece o Então, Guarani. assim, pra Ponte Preta, esquece o Guarani. Pro Guarani, porque o resultado esquece a de Novo Horizontino e Ponte também interfere pro Guarani. Mas interessa somente a ela. Né? Exatamente. Cabelo, por que essa briga pelo acesso passa pela vitória hoje contra o Botafogo? Eu acho que pra dar um up no Guarani, dar uma subida, é o tipo do jogo, deve estar casa cheia, torcida deve mesmo com horário, 9h30, né? Uma sexta-feira, mas uniforme novo. Uniforme novo azul, em homenagem às origens italianas, né? E não pô, o Botafogo é um time que é um franco atirador. Tranquilo. Não sobe, não cai, tranquilo e tal. E o Guarani, eu acho que é um jogo para passar o problema para os outros. O que eu quero dizer com isso? Vitória e Juventude. O Guarani fazendo a parte dele ganhando, deixa a responsabilidade para os outros. É um problemaço para o Juventude. Para o Juventude, mas isso é azar do Juventude, com todo respeito ao Juventude. Problema deles. Mas assim, é um jogo que o Guarani e o Botafogo não é um time bom, mas o Guarani tem todas as condições, não tem que deixar para a próxima rodada. Quanto mais rápido o Guarani resolver a sua situação, melhor. E assim encaminhar o seu acesso. Bom, são 4h45, já a gente põe o Scheibe nessa conversa também, nós vamos falar da Ponte Preta, aliás, os 2 jogos hoje com transmissão da CBN Campinas, a partir das 9h. Break rápido e voltamos já para falar do jogo da Macaca também, jogo fora de casa contra o Novo Horizontino, duelo pesado, hein? Arena CBN. Campinas em ação. Segurança e mobilidade urbana. Campinas vai ganhar mais 50 câmeras inteligentes e 100 painéis digitais em pontos semafóricos para informar em tempo real a população sobre pontos de alagamento e inundações. E também sobre trechos congestionados, para que eles possam ser evitados. O projeto terá 4 fases, sendo a primeira e a segunda entregues respectivamente em 15 de novembro e 15 de dezembro deste ano. Serão instaladas 20 câmeras e 40 painéis. Na terceira e quarta fase, que tem prazo de finalização até março de 2024, serão mais 30 câmeras e 60 painéis. Entre os pontos que receberão câmeras estão as avenidas José de Souza Campos, Anchieta, Orozimbo Maia e Princesa do Oeste, além das ruas Álvaro Miller, Carlos e Campos e Silvio Moro. Investir em tecnologia visando a segurança de motoristas, motociclistas, ciclistas e pedestres é uma prioridade da Prefeitura de Campinas. Qual é o seu motivo? Se o seu motivo é ser feliz, o nosso é garantir isso. Apresentamos Intento. Apartamentos de 90 e 120 metros quadrados, até 3 vagas de garagem e lazer completo, incluindo Family Grill com piscina privativa, em uma localização sem igual, no coração do Cambuí. Viva o seu motivo. Viva o Intento. Telefone 199652-8070. Um empreendimento Build Desenvolvimento Imobiliário. Vai que é sua, vestibulando! E quem vai, vai com tudo! Corpo descansado, boa hidratação, alimentação leve e roupas confortáveis. Fique ligado ao horário de chegada. Leia as questões com atenção. Mantenha o foco e confie no seu potencial. Lembre-se da caneta de corpo transparente.
Vai que é sua, vestibulando. Oferecimento. Oficina do Estudante. Aprova nas melhores universidades. Vai para Congonhas? Ir de carro para o aeroporto é sua melhor opção. E agora, com o Estapar Reserva, ficou mais prático e econômico estacionar. Reserve a sua vaga com descontos exclusivos no aeroporto de Congonhas pelo site ou baixe agora mesmo o app Zul Mais, a plataforma digital da Estapar. Comece a sua viagem com tranquilidade. Diárias a partir de R$ 39,90 ou pacote de até 5 diárias a partir de R$ 79,80. Confira outros pacotes e as condições no site. Aonde quer que você vá, Estapar. Oferecimento Unimed Campinas. Nossa força é cuidar de você. Barbacoa, muito além da carne. É hora de aproveitar ofertas incríveis para sair com o seu Chevrolet Zero. Não perca essa oportunidade e compre a Tracker, o SUV mais vendido da Chevrolet, com toda a potência do motor turbo, tecnologia do Chevrolet MyLink e bônus de até R$8.000. É isso mesmo, até R$8.000 de bônus na troca pelo seu seminovo e taxa zero em 24 vezes. Vá agora para uma concessionária. No trânsito, escolha a vida. Chevrolet. Na Escola Oficina, o acolhimento abre portas. Encontramos amizades que duram uma vida. Com o ensino forte, desenvolvemos habilidades para enfrentar qualquer desafio. E com os melhores professores, aprendemos a viver. Oficina, a escola que marca a sua vida. Matrículas abertas. No ar. Campinas em Ação. O maior plano de regularização fundiária da história de Campinas. Com 1.148 lotes e mais de 300 mil metros quadrados, o plano de regularização fundiária de interesse social do Jardim Uruguai é o maior já realizado em nossa cidade. Aprovado pela Prefeitura de Campinas, é uma conquista histórica que os moradores do bairro, que fica no distrito do Campo Grande, aguardavam há quase 30 anos. Além da regularização, a administração municipal já havia assegurado a implantação de toda a rede de infraestrutura essencial para os moradores do Jardim Uruguai. Atualmente, quem vive no local já conta com redes de água e coleta de esgoto, coleta regular de lixo, energia elétrica, transporte público, pavimentação e muito mais. Morar com mais dignidade, infraestrutura e com a documentação de posse do seu próprio imóvel. É mais uma realização da Prefeitura de Campinas. Programa Humanideia, com Fernando Moraes, na CBN Campinas. Seu programa para momentos de reflexões, entrevistas, literatura, filosofia, debates, conhecimento, novas ideias e pensamentos, proporcionando o desenvolvimento humano e a transformação pessoal. Humanideia, o humano fazendo a diferença, com Fernando Moraes. Todos os sábados, às 10h30 da manhã. Espero vocês. Arena CBN. Quatro horas e 51 minutos de volta com o nosso Arena CBN. Duelo bom hoje à noite, Ponte Preta e Novo Horizontino. Aliás, parece que nós estamos falando do Campeonato Paulista, né? Botafogo e Guarani, Ponte Preta e Novo Horizontino. Quero a sua opinião, hein, Fábio Scheibe? Será que dá para Macaca, Scheibe? Já teve Ponte Preta e Ituano também na segunda-feira. A Ponte Preta precisa de um fato novo hoje. O Brigatti precisa fazer algum fato novo, determinar algum fato novo para a Ponte Preta conseguir essa vitória. É importantíssimo, 3 pontos, não pode adiar mais. Faltam 5 rodadas para o final do Campeonato Brasileiro. Caso a Ponte Preta entre no rebaixamento nessa rodada, vai ser muito difícil de sair nessas últimas rodadas. Aí a pressão aumenta bastante. Na próxima rodada tem um duelo também direto com o Avaí. O Avaí estava ganhando ontem do ABC até os 40 minutos do segundo tempo. Seria até interessante para a Ponte Preta se o Avaí ganhasse, já ficava um pouco mais livre dessa zona de baixo aí, não jogaria com tanta força no próximo duelo com a Ponte Preta. Mas agora tem esse duelo de hoje e depois pega o Avaí no confronto direto. Ponte Preta não pode esperar mais. Eu falo desde o começo do campeonato, tem que somar pontos para não ficar dependendo agora do final. E agora caiu na realidade. Provavelmente, espero que não, mas caso perca hoje, pode entrar na zona de rebaixamento faltando 4 rodadas para o final do campeonato. O jogo de hoje ele é importante, Lu, porque você pega a Ponte Preta e os adversários, e eu diria que nas últimas rodadas ela passou perto, mas saiu ilesa
dessa questão de zona de rebaixamento. Nessa rodada, se ela não vencer, eu não acredito que ela vai conseguir escapar de não entrar na zona de rebaixamento. Tudo vai depender do jogo da Chapecoense contra o Tombense, que só acontece na segunda-feira, né? E no jogo contra o Sport, a Chape abriu o placar e jogou a Ponte para a zona do rebaixamento. Para sorte da Ponte, naquela ocasião, o Sport virou o jogo. Mas chega até o torcedor da Ponte a ficar magoado, mas hoje a Ponte, ela tem o pior futebol de todos os clubes que disputam a Série B do Campeonato Brasileiro, inclusive do ABC, que foi rebaixado ontem. Ontem o ABC, mesmo com todas as limitações, teve força para arrancar o empate com o Avaí. Mas é claro, é futebol, a gente sabe que o Brigatti ele tem um conhecimento de Ponte Preta muito grande, e é isso que eu acredito que pode livrar a Ponte do rebaixamento, porque com o elenco que tem, é claro que tem a volta do Gé, o Pablo Diego deve voltar agora, ficou no banco de reservas, mas hoje são 8 jogos. Pior futebol, Ponte e Ituano, os dois estão iguais. São os piores desempenhos da Série B. E a Ponte agora vai ter que jogar em Novo Horizonte, não venceu lá esse ano. 5º encontro entre as duas equipes e a Ponte busca a primeira vitória jogando como visitante lá no Jorjão em 2023. E tem um detalhe aí, Carlão, porque o Novo Horizontino ainda sonha. 53 pontos, né? 53 pontos. Quem está no G4 é a Juventude com 56, ou seja, uma vitória, né? E a vitória para o Novo Horizontino, eu tenho certeza que está sendo computada hoje, né? O Novo Horizontino precisa vencer e a Ponte superar todas estas situações nas quais eu concordo em todas. O que o Lupe foi perfeito. É o pior futebol, sem dúvida, da Série B hoje, né? Neste estágio. O que Ponte Preta e Ituano fizeram segunda-feira foi algo horroroso, né? Tanto é que o 0x0... Uma brincadeira de mau gosto. O 0x0 refletiu o que foi o jogo. Olha, gente, é difícil, sabe? É difícil imaginar uma Ponte Preta lá em Novo Horizonte guerreando, brigando, saindo no contragolpe, fazendo gol, algo que ela não consegue fazer. Agora, é futebol. Se fosse qualquer outro esporte, eu já apostaria coluna 1 no Novo Horizontino por tudo que envolve a partida, embora o Novo Horizontino também passe por um momento de instabilidade, mas é difícil imaginar a Ponte Preta fazendo um grande jogo lá em Novo Horizonte, mas a gente se apega nessa situação, o Brigatti, até a força da camisa e tal, mas é difícil. Friamente, a gente sabe que o caminho da Ponte é muito complicado para permanecer. Não, e é isso. E aí a motivação... O João Brigatti vai ter que tirar algum coelho da cartola e... Mais que motivação é passar confiança. E eu acredito que nisso ele tem grande mérito, tem um histórico. O problema é o time, Cabelo. Eu sei, mas... Falta qualidade. Eu sei, mas se não tem qualidade, vai na emoção, vai no entusiasmo, vai na motivação. E é nisso que a Ponte tem que se apegar para pelo menos trazer um ponto de lá. Eu acho que até um ponto já está de bom tamanho. Analisando agora, futebol é imponderável. Vai que a Ponte tem uma bola lá, faz o gol, segura e volta. Os 3 pontos. Não é impossível. E a gente comentava antes da Série B, quando Ponte e Novo Horizontino estavam brigando pelo título na Série 2. Acho que foi depois que a Ponte conquistou o título, né? Foi depois. E aí a gente, até o Heitor participava da resenha, que foi feito no Globoesporte.com, que a Ponte era uma incógnita e colocaram o Novo Horizontino como favorito. Eu acho que hoje é uma realidade bem... Brigaram com a gente, acabaram com a gente. Mas assim, é preciso entender que a Ponte ela teve dificuldades e as contratações que foram feitas, elas não chegam nem perto das contratações que foram feitas pelo Novo Horizontino. Foram poucas do Novo Horizontino. Mais pontuais. Teve um jogo, acho que foi até contra o Ituano, ou salvo engano, antes do jogo contra o Ituano, a Ponte, estamos faltando 5, 6 rodadas, né? 5 rodadas. Eu acho que é o jogo que faltavam 6 rodadas. A Ponte ela estava em campo no segundo tempo sem nenhum reforço. Isso. Sem nenhum jogador contratado, ou seja, reforços horrorosos, reforços que chegaram e não contribuíram. Então é esse o panorama. Agora, falar que já caiu, que já perdeu é complicado, mas que o caminho da Ponte para permanecer é um caminho muito difícil, sem dúvida alguma. 4h57, os 2 jogos com transmissão da CBN a partir das 9 da noite. Ponte Preta e Novo Horizontino, Botafogo e Guarani aqui na CBN Campinas. Começou a chover, hein? Chove de amor no alto do São Gabriel. Isso. Conta pra gente o que você tem aí, o Lupe. Vou falar que eu tenho uns 4 boletos pra pagar agora, que vence dia 29, mas beleza. Ainda é no sábado, pode pagar só na segunda. Essa melodia que você ouve ao fundo, música. Qual é o nome dessa canção? Civil War. Quem que canta? Guns N' Roses. Quem é o cantor? A banda Guns N' Roses.
E hoje é um jogo do Guarani. Do Guarani. Guarani enfrentou quem? Mojimirim. Opa, aniversariante do dia, hein? Mojimirim hoje completa mais um ano Grande de sapão. vida. Grande sapão. O Mojimirim, ele revelou tinha... Rivaldo, hein? Revelou Rivaldo. Ele tinha quem nesse time? Marcelinho. Marcelinho, hein? Que ano foi isso aí, Chaibe? Você que conhece bem o Mogi? 1992. 92. E aí, Carlão? Eu vou de 1990. E você, Liel? 91. 91. Vou ficar no meio. 91, 92. 90. Você falou 90? 90. E o Fábio Chaibe? 92. 92, 90, 91. Isso. Vamos fazer o seguinte? Opa. Pra você que tá no YouTube, youtube.com/CBN Campinas, vai acompanhar o VT desse E pra jogo quem tá no FM? com imagem. Pra quem está no FM, acompanhe o som da reportagem que foi resgatado pelo Acervo EP por William Cabelo. Primeiro ataque do jogo, primeira chance do Mogi. Marcelinho completa e Carlos tira com o pé. Resposta do Guarani na bola parada. Ailton cobra a falta. Flávio ajeita e Anderson sem ângulo faz um golaço. No segundo tempo, ataque do Mogi. Marcelinho rápido escapa pela direita e cruza. Paulo Roberto se antecipa ao zagueiro André e faz de cabeça, 1-1. O empate era um bom resultado para os dois times e Guarani e Mojimirim não fizeram questão nem mesmo de disfarçar. Coitado do torcedor que pagou para assistir um final de jogo ridículo. Quem que é o autor da matéria? César Augusto. Grande César Augusto. César Augusto. Esse jogo, posso... Vai. Paulistão 91, Mojimirim 1, Guarani 1, Mojimirim de Márcio Barbosa, Jarbas, Carlão, Oliveira e Luiz Carlos, Demétrio, Fernando e Chiquinho, Marcelinho, depois Givanildo, Paulo Roberto e Isaac, depois Nido, técnico, Oswaldo Avarezo, saudoso Valdão. O Guarani, Carlos Ganso, Valmir, André Beraldo, Julimar e Elias, Flávio, Ailton e Birubiru, Tiba, depois Alex, Kaká e Anderson, técnico, professor Vanderlei Luxemburgo. E aí, quem ganhou? O Eliel. Certo? Eliel. Eu chutei, velho. Cabeça de papel. Eu chutei e ganhei. Eu tava contente que não ganhou essa semana. Mas sexta-feira, né? Sexta-feira é dia, né? Tem que ganhar. É dia de dar aquela roubada básica, né? Ponte Preta e Novo Horizontino, Cabelô. Ponte. Carlão. Ponte perde. Chaibe. Empate. Lupi. Empate. Eu falei que a Ponte ganha. Ok. Guarani. E o Franca? O Franca vence. Guarani e Botafogo, Cabelo. Guarani. Bugre. Chaibe. Guarani. Solteiro contra casado numa sexta, Cabelo. Casado. Lupe. Casado. Casado, sempre casado. Sempre casado. Se redimiu, hein? Um beijo. E você, Chaibe? Eu me abstenho dessa resposta. Deu ruim também, né? Mas tem Fortaleza amanhã, pô. Deixa o Fortaleza embora. Campeão da Sul-Americana. Não, amanhã, segunda-feira, a gente fala. Tchau, obrigado, Dr. Grimaldo. Tchau, Daniel França. Arena CBN.